Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa última reunião do ano de 2023. Então eu quero convidar você a desfrutar da graça de Deus sobre este tema. É um tema, é um estudo, é uma palavra esclarecedora. Então eu peço a sua atenção, você que está aqui na gravação e vocês aqui também ao vivo. Esse é o tema, amados. Olha lá. A igreja ainda vivendo em um corpo de morte. Esse é o tema. A igreja ainda vivendo em um corpo de morte. Vamos lá, vamos ao assunto. Romanos capítulo 7, versículo 24. Paulo disse assim, olha o que Paulo falou. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uma pergunta. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por muito tempo, eu ouvi pessoas pregando este versículo, e o versículo solto, fora do contexto, dá um outro sentido. E as pessoas interpretam isso aqui, a maioria das pessoas, interpretam essa fala de Paulo. Paulo falando que o corpo da morte é a sua debilidade carnal, que não deixa de ser um corpo de morte também. Outras pessoas falam que o corpo da morte, Paulo se referia a um inferno espiritual depois da partida. Agora nós vamos mostrar dentro do seu contexto, e eu peguei de propósito o penúltimo versículo, para a gente analisar os fatos dentro do seu contexto. Vamos lá. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uma pergunta. Agora vamos lá. Romanos capítulo 7, versículo 1, eu não vou demorar explicando detalhadamente, porque a leitura em si, ela já é autoexplicativa, autodidática, ela já vai se explicando. Vamos lá, mas presta atenção. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Aqueles que sabem a lei ou estão debaixo da lei. Logo, nós entendemos que Paulo está explicando a lei, o contexto da lei. Amém? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem todo o tempo que vive? Então em todo o tempo que o homem vivia, a lei tinha domínio sobre o homem. Vamos lá, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela... Tem um adulto aí? Está ligada-lhe, está-lhe ligada pela lei. E aqui, os pastores, defensores da lei de Moisés, eles dizem o seguinte: olha, você que é da igreja, se o seu marido lhe espancar, você não pode largar o seu marido. Se o seu marido... Geralmente é o marido, né? Que uma mulher para bater no homem, geralmente é mais difícil. Tem por aí, mas misericórdia. Deve ser muito brava, né? Então os pastores, os líderes, ameaçam as pessoas dizendo: não, casou é até o fim da vida. Porque Jesus disse que não é para divorciar. E chegaram para Jesus e disseram assim: mas Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus disse: Moisés deu carta de divórcio por causa da vossa desobediência, a não ser em caso de adultério com testemunha. Aí não tem como, a pessoa adulterou, traiu, enganou, não vai ficar junto, né, irmão?
Aí Jesus estava explicando, mas desde o princípio, quem Deus uniu, o homem não separa. Foi isso que Jesus estava explicando. Só que Jesus estava cumprindo a lei. E dentro do contexto da lei, a mulher estava ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do... Dentro do contexto da lei, existia a lei do matrimônio do marido, onde eles ficavam presos, a não ser em caso de morte, que eles estavam livres para casar com quem quisesse. Dentro da lei, dentro do contexto da lei. E Paulo está usando isso aqui, parafraseando, para falar das alianças, da lei e da graça. É isso que Paulo estava ensinando. E o que é que tem a ver, irmão? Lá o versículo que você leu, miserável homem que sou, corta para mim. Vamos lá, versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está de quê? Da lei. E assim, não será adúltera se for de outro marido. Lembra da mulher, a mulher samaritana? Jesus disse, chama teu marido. Ela disse, não tenho. Jesus disse, disserte bem, tivertes 5, e o que tu tem agora não é teu também, é emprestado. Então você não tem marido, não é teu, tá? Por quê? Porque ela não estava cumprindo esses critérios, eles não estavam vivendo dentro desses critérios oriundos da lei de Moisés. Vamos lá, versículo 4. Assim, meus irmãos, olha o que Paulo agora começa a explicar dentro do contexto conjugal, ou dentro do contexto falando sobre marido e mulher, sobre a lei do casamento. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para quê? Para a lei, pelo corpo de quem? Pronto, pelo corpo de Cristo morreu para a lei. Assim como o marido morria, a mulher estava livre para casar com quem ela quisesse. Paulo estava dizendo que aquele povo estava morto para a lei pelo marido Moisés. Nós temos até uma mensagem no nosso canal antiga, adultério espiritual, casados com Jesus e paquerando Moisés. É um tema que nós temos aqui no canal, adultério espiritual, casados com Cristo, aliançados com Cristo na cruz, mas paquerando a Moisés, e guarda sábado, e dá dízimo, e sobe monte, e jejum, e óleo, paquerando Moisés, adultério espiritual. Então, abençoados, assim meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Ele está usando um paralelo, assim como o marido morreu, a mulher está livre para casar com quem ela quiser. Ele disse, assim também vós, irmãos, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de quem? De outro, daquele que ressuscitou dentre os, a fim de que demos frutos para quem? Opa! Frutos, semente, filhos. Você só pode gerar filhos para Deus mediante o Cristo ressuscitado, o outro. Vocês morreram para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Outro aqui não é Moisés. João capítulo 1, versículo 17. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça aí. Verdade, Paulo disse, morremos para a lei, para vivermos agora para o outro. Que outro? O Jesus Nazareno? Não, o Cristo ressuscitado. Mas, irmão Elcio, o homem da mão furada está passando por aí. Sinta. Não tem nada a sentir. O homem da mão furada, Jesus de Nazaré, estava cumprindo a lei. Nós fomos chamados para viver para o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, pós-cruz, pós-ressurreição. Porque senão, se vivermos Jesus de Nazaré, mas Jesus de Nazaré passou e a mulher tocou na orla do seu manto e foi curada. Jesus de Nazaré cumprindo a lei. Segundo a carne, nós não estamos segundo a carne, estamos no tempo do Espírito.
para que sejais de outro, daquele que ressuscitou. Não é Jesus de Nazaré, é Jesus, o Cristo, que morreu e ressuscitou. Você agora pertence àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Agora sim, agora você vai dar frutos para Deus. A tua mente agora não será uma mente infrutuosa, infrutífera. Você agora vai dar frutos para Deus. Você agora gera frutos para Deus. Versículo 5. Porque, olha o que Paulo está explicando. Olha a colocação verbal, a escrita, o tempo, como ele se dirige, que isso são detalhes que eles não explicam, as pessoas não explicam. Porque quando estávamos na carne, opa, está na carne aí? Paulo não está dizendo de uma humanidade. Paulo agora tem uma explicação. Quando estávamos na carne, aí o pastor diz assim: aleluia, você que anda bebendo, você que anda se prostituindo, você está na carne. Mas quem não anda bebendo e também quem não anda se prostituindo também está na carne, porque nós estamos em um corpo. Quando Paulo diz quando estávamos na carne, a pergunta é: ô Paulo, e agora tu não está na carne? Como é que Paulo diz quando estávamos? Emprego do verbo passado de Paulo. Aí agora, no momento que Paulo falava, ele não estava também na carne? Não. Como assim, moço? Não, ele não estava na carne. Ele estava no Espírito. Mas estar no Espírito não é estar desencarnado, invisível? Não, irmão. Estar no Espírito é estar em Cristo. É estar no outro, no que ressuscitou dentre os mortos, que não anda mais segundo a carne, porque a carne aí corresponde à lei, mas eles estavam mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Eles estavam mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Logo, Paulo estava falando depois da cruz. Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Então Paulo já estava em Cristo, não estava mais na carne, porque está na carne, está na lei, dando fruto para a morte. Mas Paulo disse que ele estava em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se lei, carne, tudo se fez novo. Espírito, renovação. E aí Paulo continua explicando. Porque quando estávamos na carne, lei, as paixões dos pecados que são pela lei, então a lei inflamava, a lei atiçava, a lei incitava, operavam em nossos membros para darem frutos para... Opa, aqui fala para dar fruto para a morte. Paulo estava falando do passado, da lei, mas no versículo 4 ele disse: agora nós damos frutos para Deus. Há uma diferença entre dar fruto para a morte, que está na lei, e dar frutos para Deus, que está a graça, vivendo a graça de Deus. Amém? Tem mais? Sim, versículo 6. Eu vou ler rápido aqui, porque eu já falei que explica tudo aqui. 7:6 Romanos. Mas agora quando, irmão Elson? Aí o pastor diz: agora que você veio aqui na frente e aceitou Jesus. Irmão, você agora é uma nova criatura, você levantou a mão, aceitou Jesus. Não, não é agora no nosso presente atual. É agora dentro do contexto que Paulo estava explicando. E detalhe, não é nem agora no tempo de Paulo. Como assim, irmão Elcio? Me explica esse mistério. Porque quando Paulo diz assim, mas agora, ele não está falando do instante que ele está falando a frase. Mas agora em Cristo, ou seja, depois da cruz. Amém, meus irmãos? Mas agora temos sido libertados de quê? Como é que a palavra diz que nós fomos libertados? E eu digo nós porque era para eles. Imagine nós que estamos depois do ano 70, depois do juízo sobre Israel, sobre a queda do templo. Como é que Paulo diz que nós estamos mortos? Fazendo a leitura de Paulo, mas agora temos sido libertados da lei. Como é que Paulo diz que nós fomos libertados da lei? Nós, eles lá naquele período. E o pastor quer trazer o povo para a lei de novo. Sabe por que o pastor quer trazer o povo para a lei? Para
para manipular. Porque quando eu trago você para a lei, eu prego que eu sou o teu sacerdote. E você deve obediência à minha pessoa, porque eu sou representante do Deus Altíssimo. E se você não passar por mim como mediador, as suas orações não chegam diante de Deus. Por isso que as pessoas trazem o povo para o tempo da lei. Paulo disse, nós já estamos libertados da lei. Mas o pastor não pode contar isso para você. É você mesmo, pastor. É você mesmo. Vou largar. Eu estou ligado que você me acompanha nas redes sociais. Não deixa like nem comenta porque fica feio. Mas você acompanha aí nos bastidores. Eu sei. Então eles não podem dizer que nós estamos mortos para a lei. Porque é a lei que manipula, que oprime. O jugo pesado de servidão era da lei de Moisés. Você tem que sacrificar no altar. Na graça não tem sacrifício no altar. E o pastor não quer que você saiba disso, porque dia 25 de dezembro é aniversário de Jesus. E ele vai dizer, traga um presente para Jeová. Oh, aleluia! E o que é que você vai trazer, irmão? Uma oferta. É o presente de Deus que eles pedem. Eu digo isso porque já me pediram, eu já dei como um bobo. Querendo manter o povo preso na lei. Eu sou o seu pastor, eu oro por você, eu intercedo. Não, eu ministro o evangelho, mas quem pastoreia a sua vida é o Espírito do Eterno. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos ou presos, para que sirvamos em novidade de inteligência espiritual, em novidade de espírito e não na velhice da letra. O que é velhice da letra? Lei. O que é velhice da letra? Carne. O que é velhice da letra? Pecado. Mas ele nos chamou para vivermos em novidade de espírito. Boas notícias, boas novas, evangelho. Novidade de espírito, renovação da mente. E não na velhice da letra. Uma vez eu fui fazer teologia, o pastor me disse assim, olha, cuidado, viu? Porque a letra mata, você fica aí tentando estudar demais, a letra mata. E aí eu descobri na teologia que o que matava, que o pastor tinha medo, eram as verdades que eu naturalmente iria descobrir, que ele não queria que eu falasse na comunidade. E tanto é que quando eu falei, praticamente eu fui colocado para fora. Porque uma vez que você descobre que dízimo não é dinheiro e você vai para a igreja e diz, irmão, dízimo não é dinheiro, era semente, era colheita da terra. E só quem recebia era a tribo sacerdotal de Levi. Aí o pastor não quer que você saiba disso, ele diz, eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo. Eu e minha casa somos sacerdotes. Aí o pai morre, dá o filho morre, dá o neto morre, dá o outro filho, o enteado, e fica aquela empresa religiosa, passando de um para o outro e todo mundo pegando dízimo e vivendo o resto da vida de uma empresa com CNPJ em nome de Jesus. Agora, quando eu chego e digo assim, ei irmão, Jesus nunca pediu dízimo, os apóstolos nunca receberam dízimo, e dízimo é colheita, a não ser se os irmãos quiserem voluntariamente trazer aí laranja, batata, cenoura e colocar aqui um monte de comida, que a gente vai comer, encher a pança e também distribuir para os irmãos. Porque o dízimo da Bíblia era alimento, era gado. Traga aí galinha, agora o Chester mesmo no final do ano. Ô glória! Era assim. Era assim na lei, irmãos. Mas nós não estamos na lei. Vamos lá, tem mais? Tem, versículo 7, Romanos 7:7. Segura aí, ó. Que diremos, pois, disse Paulo, é a lei pecado? Outra pergunta. Ah, irmão, então a lei é pecado, a lei era ruim? Lembrando que Malaquias 4:4, Deus deu a lei a Moisés lá no monte para aplicar a Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Então a lei era pecado? A lei era ruim? Não. Paulo diz que quando a lei usada legitimamente era proveitosa, porque a lei era para punir o transgressor. Então existe uma lei de trânsito aqui, não pode avançar o sinal vermelho. Eu vou e avanço, aquela lei que é certa, correta, vai me punir porque eu transgredi uma lei de trânsito. Então a lei era esse limitador para punir as pessoas. E hoje não tem punição, irmão? Hoje não tem condenação? Não, porque você está em Cristo.
Ué, mas se não tem punição, não tem condenação, então eu posso fazer o que você quiser. Tem colheita, planta e colhe. Não tem jeito. Não tem condenação espiritual, mas tem colheita na terra, na vida. Então vamos lá. Que diremos, pois? É a lei pecado? Isso é interessante você aprender também, porque quando alguém vier dizer assim, não, porque a gente tem que cumprir a lei de Deus. Primeiro que a lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, eram constituídas em 613 ordenanças, e ninguém cumpriu, nem Davi, nem os profetas, só Cristo que cumpriu. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque antes da lei, o pecado não tinha sido imputado, levado em consideração. O homem pecava, mas não tinha uma lei. Lembra do semáforo que eu falei? Do sinal vermelho? Existe uma via. Está ali, limite 60 por hora. Se eu passo a 70, eu já transgredi a lei de trânsito. Por quê? Porque tem sinalização, tem uma lei. Tem ali, 60 por hora, tem a placa, tem o semáforo. Eu passei, transgredi. Agora, se não tivesse semáforo, se não tivesse sinalização, as pessoas iam dizer, irmão, não pode passar aqui a mais de 60 não, porque é perigoso. Passa criança, passa animal atravessando a rua. E eu estava nem aí, eu passava 120 por hora. Por quê? Porque não tinha uma lei para me punir. Então o pecador não era punido porque não havia lei. Mas quando a lei chegou, a lei deu força ao pecado e passou a cobrar. A lei imputou o pecado. Não era a lei que era pecado, era a cobrança. A exigência da lei sobre o pecador. Quem está entendendo? A lei passou a cobrar. Lembra daquele irmão que faz um gatinho de água e luz? Fala, irmão, que tem crente que faz isso. O irmão fez um gatinho lá de água e luz. Ninguém viu, ninguém sabe, está lá. Um dia pegaram, outro dia pegaram um empresário aí com débito de acho que 50 mil, foi quase milhões, uma dívida alta. Estava muito tempo pagando 100 conto de energia quando o gasto era 10 mil reais por mês. Pegaram, teve que pagar tudo. Viu? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Tudo é puro para os puros. Pois é, irmão. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então era a lei que dizia, não cobiçarás o que é do teu próximo. Mas se não houvesse uma lei dizendo, Paulo estava dizendo que ele poderia cobiçar à vontade, porque não tinha problema. Paulo ia olhar, desculpa a expressão, Paulo ia olhar para a mulher do próximo e cobiçar. Paulo ia olhar para o salário do próximo e ia cobiçar. O pastor hoje olha para o salário do próximo e cobiça, aleluia. Ele olha para o 13º e cobiça. Mas ele conhece a lei, ele deveria não cobiçar, mas ele cobiça, não. Claro que ele cobiça. Por que ele cobiça? Porque ele está vivendo nos parâmetros da lei. A síndrome da lei está nele, está na igreja que ele dirige, que ele fala, que ele prega. Então ele fala não cobiçarás, mas ele mesmo é o cobiçoso. Olha lá. Tem mais? 8. Vamos lá, vamos adiantar. Romanos capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, então já viu o pecado. Porque o pecado começou em Adão, só que não tinha lei. Então não tinha a cobrança, a exigência. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o mandamento aqui é a lei, operou em mim, toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto Pronto, não tinha lei, o pecado estava morto. Por isso que diz que por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens. Todos estavam mortos no pecado. Porque o pecado estava morto porque não havia uma lei para reviver o pecado. Aí a lei veio. Nós morremos em Adão. Aí a lei veio e me deu vida. Não, a lei não deu vida não. A lei reviveu o pecado. A lei passou a cobrar do pecador. Todos estavam mortos antes de Moisés, antes da lei, em Adão.
O pecado estava, as pessoas estavam mortas no pecado. Mas aí quando a lei chegou, meu irmão, não, a lei de Deus agora, a gente está só love nada, só love é graça, amor. Na lei não, era punição, cobrança. É o que Paulo diz. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. Versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Ele falando antes da aplicação da lei. Mas, vindo o mandamento, a lei, olha lá, reviveu. Viu aí? Que a lei dá força ao pecado e não tira o pecado. Não, irmão, eu vou cumprir a lei. Eu não vou comer carne de porco. Eu não vou tomar café. Aleluia. Eu vou jejuar. Eu vou subir monte. Não tem como. Na lei só há cobrança de pecado. A lei revive o pecado, porque a lei cobra, a lei condena, a lei acusa. João capítulo 5, versículo 45, Jesus disse: eu não vim acusar vocês perante o Pai, há um que acusa vocês perante o Pai, Moisés. Aí o religioso diz: é o diabo que me acusa perante Deus. Não, é a lei, Moisés. João 5, 45. É a lei acusava o povo de Deus diante de Deus. Moisés, a lei, porque a lei revivia o pecado. Por isso que Apocalipse, João disse: o diabo que nos acusava, o acusador de nossos irmãos, que nos acusava perante o Pai de dia e de noite, foi derribado. Derrubado aonde? Romanos capítulo 10, versículo 4. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. A lei foi derrubada na cruz por Cristo. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado. Aí disse Paulo: e eu? Agora corta para mim. Como é que Paulo estava dizendo se morreu, se Paulo estava vivo? Viu aí, pastor, que você está pregando tudo de ponta cabeça? Paulo disse: eu morri. Aí o pastor diz assim, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você não aceitar Jesus, você vai morrer no pecado. Não, irmão, morrer no pecado ali, o conceito está na lei. O salário do pecado, que era a transgressão da lei, era a morte. Aquele povo estava morto. Como Paulo viveu no tempo da lei, Paulo diz: o pecado reviveu em mim pela lei e eu morri. Paulo estava morto. E Apocalipse diz: tem nome de quem vive, mas está morto. Todo aquele que o pastor, o líder religioso, leva para a lei de Moisés estão mortos. Você vai em uma reunião agora de manhã ou à noite, você vai ver um monte de zumbis, defuntos. Como assim, irmão Elson? Filhos de Deus que deveriam estar reinando em vida por meio da graça, estão vivendo em um corpo de morte. Por isso o tema: a igreja ainda vivendo em um corpo de morte. Filhos de Deus, ao invés de estar desfrutando da vida em Cristo, estão desfrutando ainda de um corpo de morte, lei, condenação. Então a igreja hoje ainda está vivendo em um corpo de morte. Olha lá, tem mais? Tem. Romanos 7, 10 e 11. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. O pecado me enganou, e por ele me matou. Como assim, Paulo? Você estava morto, te mataram? Foi, porque a lei mata, irmão. A lei mata. O pastor que prega a lei está matando a igreja. Pastor que prega a lei de Moisés está matando a igreja está vivendo em um corpo de morte, porque a lei é o ministério de condenação e morte. Mas eles não querem que a gente fale essas verdades. Muitos não entendem, mas alguns até entendem. Mas se a gente fala essas verdades, liberta a igreja. E eles têm medo, porque aí os templos vão se esvaziar. Mas se eu coloco a lei, eu coloco o sacrifício. Se eu coloco o sacrifício,
Eu coloco você numa posição de cobrar alguma coisa a Deus, porque você se vê no direito de dar para Deus e exigir dele. Eu vou fazer uma aliança com Deus nesse altar e Deus vai ter que me dar. Na lei era assim. Senhor, vou fazer prova com o Senhor. Gideão ia e fazia. Abraão, vou fazer prova, vou matar Isaac pela fé. E Abraão, diga-se de passagem, viveu antes da lei. Tanto é que ele não sacrificou. Ele foi por obediência de fé. Mas Deus disse, não quero sacrifício, porque por boca de Samuel, Deus já falava ao rei Saul que ele queria obedecer e não sacrifício. Ele nunca se agradou de sacrifício. Ele se agrada de obediência. E como é que eu obedeço? Obedeço a graça de Deus em Cristo. Me enganou e por ele me matou, disse Paulo. Tem mais? Tem, 12. E assim a lei, olha que interessante, olha. E assim a lei é santa. É uma coisa correta. Por que a lei é santa, irmão Elson? Irmão, claro que a lei é santa. Existem leis no nosso país. Infelizmente, nem todas são cumpridas. Mas, por exemplo, se alguém tira a vida de alguém, tira a vida do outro, existe uma lei para punir e prender aquela pessoa, não é isso? Então aquela lei é ruim ou boa? Boa, é santa. Então se alguém furta o que é seu, que Deus nos livre dessas pragas, e aí tem a lei para prender, mas se bem que o governo, a politicagem, enfim, manda soltar, o sistema não funciona, a lei é boa, na teoria, porque na prática nem sempre funciona. Então a lei de Deus era santa, a lei era boa, e o mandamento santo, correto, justo e bom, sim, porque Paulo disse que a lei era para os matricidas, patricitas, matadores, assassinos, adúlteros, mentirosos. Então a lei era para punir essa classe. A lei não ia punir uma pessoa do bem. Por que eu vou ter medo de passar em uma blitz se eu estou com minha carteira, com minha documentação em dias? Eu não vou ter medo, mas existe uma lei lá. Outro dia eu estava vindo da cidade que eu moro, aqui próximo, e estou vendo um monte de carro encostado no acostamento, no asfalto ali no acostamento, e gente bebendo, tal, aquela coisa, gritando, e aí eu não entendi, e aí eu segui meu caminho, quando eu cheguei mais na frente, uma blitz na lei seca. Então existe uma lei para punir na lei seca, mas os camaradas estavam com o bico molhado, não podia passar lá, estava tudo com medo, e eu passei. Amém, meus irmãos? Então, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Versículo 13. Logo tornou-me bom em morte? O bom se tornou em morte? Como assim? De modo nenhum. O bom não se tornou em morte. Vamos lá. De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente o quê? Maligno. O pecado se tornou maligno por causa da lei que mostrava. Lembra do que Jesus disse? O mundo jaz no... Como era que havia o maligno se não houvesse a lei para dizer ali está errado, aquilo é indecente, aquilo é incorreto, aquilo é injusto, aquilo é mentira? A lei apontava, mostrava. Não era a lei que era pecado, era a transgressão dela. Por isso que Jesus disse, o mundo jaz no maligno, porque todos estão em pecado. Pegaram a mulher e disseram assim, segundo a lei, esta mulher tem que ser punida, porque a lei mata. Segundo a lei, Moisés disse, pegou em adultério, tem que apedrejar. Jesus olhou para a multidão, para todos os acusadores, e disse assim, quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedras. Todos foram embora, porque todos estavam em pecado por causa da lei. Estavam num corpo de pecado. Era o corpo, a casa de Moisés, a lei de Moisés. O tempo, a aliança de Moisés, mantinha todos em pecado. E o pecado se mostrou excessivamente maligno por causa da lei. Vamos lá, Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é o quê? Espiritual, ou seja, a lei era espiritual no sentido de educar as pessoas, levar as pessoas ao temor, à reverência a Deus,
A obediência é a sua palavra dentro daquele contexto. Não é você obedecer a lei hoje, dentro do contexto para os judeus. Porque Jesus tirou, cumpriu a lei e estabeleceu a graça. Não, a lei era espiritual porque foi dada por Deus. A lei era de Moisés para aplicar o povo. Mas a lei veio de Deus. A lei era espiritual. Mas eu sou o quê? Disse Paulo? Carnal. Vendido sobre o quê? Sobre o pecado. Sou carnal. Pecado. Fui vendido sobre o pecado. Davi disse: em pecado fui formado. Fui gerado em pecado. Porque ele tinha consciência disso aqui, ó. E é isso que Paulo estava explicando. Lembrando, gente, que Paulo estava vivendo aqui depois da cruz. Logo, isso aqui não se aplicava no tempo presente de Paulo. Mas Paulo estava orientando a igreja que estava retrocedendo na prática. É como no dia de hoje. Hoje é para você viver o evangelho da graça. Tem gente vivendo a lei de Moisés. Então Paulo estava explicando para a igreja, nesse contexto, como eles deveriam proceder, porque o entendimento aqui era esse, daquilo que eles faziam na lei de Moisés. Pois bem, olha aqui, 7, 15 e 16, olha o que disse Paulo. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Se eu estou fazendo o que eu não quero, eu estou consistindo com a lei que é boa. Versículo 17: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Como assim, Moelson? Paulo está delirando? Paulo estava explicando que na lei o pecado habitava nele. E quando ele fazia o mal, não era porque ele queria fazer, era instintivo, era natural, porque eles estavam obedecendo, entre aspas, ao pecado. E desobedecendo, naturalmente, a lei, que era boa, que era santa. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, agora ele puxa para a natureza humana, não habita bem algum. Não habita bem algum na tua carne, irmão. O pastor pode fazer jejum de Daniel. O pastor pode te dar banho com álcool em gel, álcool número 70, com tiner. Pode lavar na água do batismo, tomar banho de sabão. Tem gente que já foi batizado 4, 5 vezes. A podridão continua na mente, porque água não converte ninguém. Batismo nas águas não salva ninguém, não limpa ninguém. Aquilo era cerimonialismo, aquilo era dos judeus. E sai de uma igreja, vai para outra, batiza de novo, e lá rebatiza, porque aqui é diferente, e lá joga água, aqui mergulha, e aqui é em nome do Senhor, e lá é o Senhor é o nome, e vai aquela confusão toda, e nada muda, porque isso aplicava-se na lei, era um rito, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, disse Paulo. Agora vai falar para Paulo que Paulo estava errado. 8 dias foi circuncidado ao 8º dia, segundo a lei de Moisés. Hebreu de hebreu, ele não era pai de uma nacionalidade e filho de outra, etc. Não, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu, zeloso da lei, de uma tribo importante, de uma tribo chamada tribo de Benjamim, zeloso da tradição dos seus pais. Agora vai um crente hoje dizer: não, Paulo errou. Paulo tentava andar corretamente dentro dos usos e costumes da lei. Aí ele disse: quando eu conheci a Cristo, eu considerei isso tudo como esterco, por amor a Cristo. Por quê? Porque ele não conseguia realizar o bem. Por quê? Porque estava na lei. Aí na lei Jesus disse assim, João capítulo 6, versículo 63. Jesus disse assim: as palavras que eu vos digo são o quê? Espírito e vida. A carne para nada serve, para nada presta. Jesus também disse aos seus apóstolos lá no monte: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, a carne para nada presta.
Carne não se converte se você não tiver uma mente transformada pelo Evangelho para dominar as tuas paixões. Não existe convenção para a tua carne. Crente tem vontade de beber, crente tem vontade de usar droga, quem usa, quem já usou. Crente tem vontade de ir para a porta de bar, crente tem vontade de levar um tapa na cara da outro, crente tem vontade de fazer tudo igual qualquer ser humano. Tanto é que recentemente aí os crentes, bispo, pastor e não sei quem, matou a mulher, matou a cantora. E aí, não era crente? Não era batizado? Usa bachéria. E aí? Mas não era convertidos. Porque a convenção não está na carne, está no espírito, na mente. Mas eles não entendem isso. Carne não se converte. Eu vou ficar com fome 3 dias, irmão. Eu vou jejuar e eu vou matar essa carne. Só tem um jeito dessa carne não fazer o que é errado. No dia que ela morrer. Porque até lá, não estou generalizando, porque não é todo mundo. Eu tenho as minhas limitações, mas eu não sou atraído por um copo de vinho. Eu não sou atraído por prostituição. Eu me realizo com o que eu tenho, sou satisfeito e feliz. Mas tem crente que não. Ele está com a esposa dele e olha para do outro. Ela está com o marido dele, ela olha para o outro. Ele não encontra a felicidade em Cristo, vai para a porta do bar, vai para as drogas. Então, irmão, a carne não se converte. E eu não estou te crucificando, te condenando não, porque Cristo sabe que a carne é fraca. Então a convenção nunca foi na carne. Tem hora que a gente passa por situação que alguém te irrita, que dá vontade de você soltar o braço no meio da cara, irmão. Mas o Espírito te controla, traz domínio próprio, equilíbrio. Calma, meu filho, calma, relaxe. Paciência. Aí você exerce a tua espiritualidade, a graça de Deus. Agora dá lugar à tua carne para tu ver. Paulo disse, isto é, em mim não habita bem algum, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim. Muitas vezes você quer fazer o bem, você deseja fazer o bem, mas a carne, ela grita. Lembra, mulher, e eu me incluo nesse meio, quando o teu marido chato te perturba, e a mulher não arrancar o pescoço. O marido irrita a mulher, e a mulher irrita o marido também, tem mulher que irrita também, né? E aí você fica ali, calma, respira fundo, calma. Porque a carne é isso, ela se incita a fazer o mal. Vamos lá. 19 e 20, Romanos 7. Porque não faço o bem que eu quero. Agora a minha pergunta é, então Paulo era ruim, irmão? Porque Paulo estava dizendo que ele não fazia o bem que ele queria. Vamos ler o texto para a gente entender. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ponto. Aí você me pergunta, irmão, então segundo a fala de Paulo aí, Paulo não fazia o bem e fazia o... Mas Paulo fazia o mal? Não. Paulo não fazia o mal. Aliás, ele fez o mal. Porque fazer o mal ali, ele estava falando no corpo de morte, na lei. E quando foi que Paulo fez o mal? Quando consentiu na morte de Estevão, mata. Paulo achava que a morte de Estevão era uma oferta de sacrifício a Deus. O que é que aquelas religiões fazem? Todas as religiões têm uma prática, mas tem uma religião aí que coloca bomba nas pessoas e diz que é em nome de Alá que vai explodir, que Deus gosta daquilo. Deus não gosta daquilo. Mas eles acham, têm convicção, segundo a sua religião, que aquilo está agradando a Deus, ao Deus que eles creem. Então o que Paulo estava dizendo era dentro do contexto do corpo de morte da lei. Porque não faço o bem que eu quero, não significa que Paulo estava nesse contexto fazendo o que é errado, não. Mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, a minha consciência que é boa, mas o pecado que habita em mim. Agora quer ver uma coisa? Você não é ruim. Corta para mim aqui. Você não é ruim.
Você não é ruim. Crianças, você não é ruim. Você é uma pessoa boa. Você é do bem. Você é um filho de Deus. Você é um espírito perfeito. Agora, a tua carne não presta. Se tu vacilar com ela, ela te passa a rasteira. Ó, irmão, aí vem alguém da graça e diz assim: ainda bem que no espírito eu sou salvo. O irmão Elson, a carne não se converte mesmo. Então, graças a Deus que eu sou salvo no espírito, então eu posso fazer o que bem der na teia. Vai! A carne não ser boa não é para você se lançar para a maldade. A carne não ser boa, a carne ser fraca, é justamente o contrário. É você dominá-la. Porque ela não é boa, ela não se converte. Então eu vou ter que colocar cabresto nela. Se tem um inimigo que você tem que vencer, é a tua natureza humana. Já não faço eu. Paulo dizendo: eu não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo. Mas o pecado que habita em mim, ou seja, a inclinação para o erro, está em mim, dizendo Paulo. Lembrando, meus irmãos, que Paulo não estava praticando isso aqui. Paulo estava falando porque ele viveu isso aqui. Amém? Ele não está praticando aqui, porque aqui ele está depois da cruz, pregando o evangelho da graça. Mas o que ele viveu no passado dele, na lei de Moisés, no corpo de morte. 21, 22. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, o homem espiritual, segundo a minha racionalidade, segundo o que é certo, o que é justo, e eu não preciso ler um versículo bíblico para saber o que é certo e o que é justo. Não precisa alguém falar de um versículo bíblico para você saber que tomar o que é do outro é errado. Você tem consciência disso. Não precisa você ler um versículo bíblico para saber que se você ofender, atingir e ferir alguém, é errado. Aí Paulo estava dizendo isso aqui, ó. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E a lei de Deus aqui era a lei de Moisés, sim, que era boa, que era santa. Tenho prazer na lei de Deus. Continua. 23. Mas vejo nos meus membros outra irmão, outra lei, que batalha, que luta contra a lei do meu entendimento. Então no meu entendimento existe uma lei, mas existe outra lei nos meus membros. Tiago capítulo 4, versículo 1 em diante, Tiago disse assim: de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas entre vós? De onde vêm as brigas? Porventura não vem dos vossos membros que guerreiam em vós? Cobiçais e nada tem. Pedi e não recebeis porque não sabeis pedir, porque vocês pedem para gastar no vosso próprio deleite. Quando alguém me pede alguma coisa, eu preciso conhecer a pessoa, para eu não dar alguma coisa à pessoa, para a pessoa gastar no seu próprio deleite. O que é gastar no seu próprio deleite? É alguém chegar, se aproximar de você pedindo algo, e quando você der, a pessoa vai e vende e compra droga. Estou aí com algumas cestas básicas para levar daqui a pouco, com um irmão doou. Mas eu tenho que saber, precisa, essa família carece, porque se não se dá qualquer um, me dê, eles pegam e vendem. Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem para gastar no vosso próprio deleite. Muitas vezes você pede algo a Deus e não recebe, porque você não quer compartilhar com outro. Quando eu digo a Deus me dá prosperidade, me dá condição financeira, eu preciso entender que eu estou pedindo a Deus prosperidade, condição financeira para socorrer alguém também. Eu namorei uma moça uma vez e ela disse assim para mim: você não pode ser rico. Eu falei: por quê? Você não pode ter dinheiro. Eu falei: por quê? Ela disse: porque você não é ganancioso. Todo mundo que chega você quer ajudar. Eu falei: mas isso é qualidade. Não estou dizendo que aqui eu sou um perfeito, que eu quero ajudar todo mundo. Querer eu quero, muitas vezes não posso, e Deus sabe. Não, mas não é assim não.
Mas a Bíblia diz que reter além daquilo que é justo é para pura perca. Muitas vezes a gente retém. Deus abriu a mente ali, abençoa alguém, faz alguma coisa pelo necessitado que bateu na tua porta pedindo um prato de comida. Tu não teve coragem de abençoar com um prato de comida, dá 1 quilo de feijão, vai para a rua, chega na rua assaltado. Aleluia! Misericórdia, irmão. Aí sim, o devorador levou. Eu já falei isso aqui uma vez. Meus dindos estão lá atrás, sabe disso. E Deus ministrou meu coração. Pega o dinheiro que está no teu bolso e dá, irmã. E eu lá no culto, Senhor, eu tenho que pagar a conta de luz que estou em casa. E Deus, no meio de todo mundo na igreja, Deus disse, dê esse dinheiro àquela irmã lá atrás. E eu fiquei, meu pai do céu, eu fiz minhas contas que eu pago a luz, sobrou isso aqui, eu dou para a irmã. Mas Deus não mandou dar metade, Deus mandou dar tudo. E aí terminou o culto, eu cheio de Deus, aleluia. E a irmãzinha lá no final da fila na igreja não pediu nada a ninguém, era uma pessoa totalmente discreta, pessoa de oração. Estou falando tão rápido, desculpe. Terminou a reunião, aí eu fui lá, falei, irmã, Argentina é o nome dela, nunca me esqueço. Irmã, tá tudo bem, irmã? Ela disse, tá tudo bem, meu filho. Me abraçou assim, me beijou. Eu falei, tá tudo bem, irmã? É claro que não estava tudo bem, eu independente se estivesse bem ou mal, eu tinha que fazer o que Deus mandou. E ela disse, tá tudo bem, meu filho. Aí quando ela deu as costas, eu corri a mão no bolso, cheguei na mão dela e falei, ó, toma aqui que Jesus mandou te abençoar. Ô, glória. Aí ela olhou pra minha cara, a lágrima veio no olho. Aí ela disse, meu filho, muito obrigado. Porque ontem eu estava no culto da vitória. E o pregador, ele disse assim, ó, Deus vai enviar uma bênção para você. O que você precisa, Deus vai enviar. E eu falei assim, e a senhora estava pensando de quê? Ela disse, meu bujão secou anteontem. E eu estou sem dinheiro para trocar o gás. E eu lembro que na época, para conseguir 44 contas era difícil, irmão. Eu falei, quanto é o gás, irmão? Ela disse, é R$42. Eu falei, irmão, me perdoe. Eu só te dei 22, está aqui o resto. Aí dei tudo, que era a conta do gás. O gás! Então, abençoado, não adianta você reter, se Deus falou, abençoa, Deus ministra o nosso espírito, não é ninguém pedindo não, é Deus fazendo, aquebrantando o teu coração para fazer o bem. Aí, vamos lá. Romanos capítulo 7, 24 e 25. Aí sim, aquele versículo que nós abrimos a mensagem. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agora você entendeu o que é corpo de morte? Corpo de morte era a lei de Moisés. Era reduzir o povo a viver a lei de Moisés. Aí Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará? Quem vai me libertar do corpo dessa morte? Ou seja, da lei de Moisés. Corta para mim, versículo 25, Paulo disse, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o meu entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A minha carne se inclina para o pecado por causa da lei. E agora, como resolver isso aqui? Aí Paulo continua explicando, Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo que está onde? Nós sabemos que tudo que a lei diz. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, vírgula, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja o quê? E todo mundo seja o quê? Condenável diante de quem? A lei só condenava, irmão. Então você pode adulterar, você pode roubar, porque você não está na lei. A lei diz para não adulterar, então você pode adulterar. Não, irmão, quem estava debaixo da lei era condenável diante de Deus. Porque a lei condenava lá, ó, toda a boca tem que estar fechadinha, calado. Porque diante de Deus, pela lei, todo mundo estava condenado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o quê? O conhecimento de quê? Pronto. Pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei,
Pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei trazia conhecimento de pecado. A lei não trazia perdão. A lei não trazia justificação. A lei trazia o quê? Condenação. Romanos capítulo 5, versículo 20. Olha lá, acompanha. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Agora minha pergunta é: você está na lei ou na graça? Detalhe, não tem como andarem juntos se não houver. Lei e graça é como água e óleo, não se mistura. Ou você diz que está na lei e de fato não está na lei, porque a lei não vigora mais. Agora você está praticando as obras da lei que caducou, ou você está vivendo o evangelho de Cristo. Não tem como estar em Cristo e em Moisés. Ah, irmão, sendo assim, então a Bíblia agora só vale a partir de Jesus? A mensagem para você sim. Para você estudar a Bíblia vale tudo. A gente estuda Gênesis, Apocalipse, profeta. Mas para praticar o evangelho é pós-cruz e não antes da cruz. Por quê? Porque onde abundou o pecado, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, e o pecado abundou na lei, superabundou o quê? A graça. Moisés trouxe a lei, João 1,17, Jesus trouxe graça aí. Não tem como estar casado com Jesus e paquerando com o defunto. Lembra lá do início da mensagem? Em todo o tempo que o marido vive, será chamada adúltera se for de outro homem. Não tem como você ser de Moisés e ser de Cristo. Ou você é de Cristo, ou você está dizendo que é de Moisés. Quando Jesus pregava, ele dizia assim: não, nós temos Moisés para nos instruir. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Olha lá. E se o ministério da morte, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de quem? Olha lá, Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória ou desvanecente. Transitória e desvanecente é aquilo que está acabando. A lei de Moisés iria acabar, encerrar, e encerrou em Cristo. Então eram os filhos de Israel que olhavam para Moisés, olhavam para a lei. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, disse Paulo. Então você está no ministério de Moisés, que era transitório, que iria acabar? Ou você está no ministério do Espírito, que é eterno? Ministério do Espírito, irmão. É nesse ministério que nós estamos. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação, então a lei de Moisés era um ministério de morte. Amém? A lei de Moisés era o ministério da morte e também era o ministério da condenação. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Romanos capítulo 8, sem intervalo comercial para você pegar. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto agora aqui não é hoje, é pós-cruz. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Andar segundo a carne aqui é andar segundo a lei de Moisés, mas segundo o Espírito. Aí o pastor diz assim: aceite Jesus para você não andar segundo a carne. Você vai continuar andando segundo a carne. Amém? Atenção aqui. Atenção, irmão, atenção aqui, atenção. Atenção, vamos lá. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero que vocês dêem atenção para vocês aprenderem. Tá? Não distrai não, deixa a irmã pegar o bolo dela, comer à vontade, deixa ela quietinha aí. E a irmã fique quietinha também. Amém? Vamos lá. Portanto agora nenhuma condenação há para os que
estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. É porque os meninos aqui já tiram minha atenção, e eu fico aqui tentando... Ah, irmão, me desculpe, tá? Eu vou falar isso, eu fui até... Me perdoe, viu, irmã, se eu fui grosso contigo, mas é porque assim, irmão, tudo que você vai fazer, você se dedica, você vai trabalhar, você vai ensinar na escola, você vai costurar, você quer fazer o melhor, quer dar o melhor. Quando eu quero falar da palavra de Deus, eu estudo, eu me dedico. Então assim, não é cobrando, tá? Mas, dê atenção, afinal de contas, não é para você ouvir a minha baboseira do dia a dia, é para ouvir a palavra de Deus. Então tem muita gente que perde o, sabe? É Marta e Maria, né? Maria sentou e ouviu. Vamos lá. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2. Porque a lei do Espírito... Olha para isso, irmão. Oh, meu Deus. Oh, glória. A igreja lê um versículo desse num sistema, nem dá glória a Deus, porque não entende nada. Olha que coisa, irmão. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E glória a Deus aí. Ô, irmão, isso é que é uma palavra de poder. Palavra de poder não é jogar a cadeira para cima e ficar aí. E não, irmão, palavra de poder é isso aqui, irmão. Amém. Ah, meu Pai. Ah, irmão, eu sinto esse poder de Deus em nós, por essa revelação, por essa graça. O pastor lia lá no sistema, você não entendia nada. Caiu ou não caiu as escamas? Hoje você enxerga ou não enxerga? Jó disse assim: antes eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos te vê. Eu não preciso de um pastor manipulando Bíblia para me ensinar. Hoje nós batemos os olhos. Meu Pai, o que é isso aqui? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu não estou em um corpo de morte, eu estou no corpo de vida, que é Cristo. A igreja está viva! Viva! Mas o pastor falou que nós estamos lá em Ezequiel, o vale de ossos secos. O vale de ossos secos era a condição de Israel diante de Deus. O vale de ossos secos era Israel diante de Deus, que estavam mortos, separados de Deus. Mas aí Deus deu uma profecia para Ezequiel: olha o que vai acontecer, profetiza aí, pode reviver. Ezequiel disse: eu não sei, Senhor, tu sabe. E aí Deus disse: então profetiza, homem. Chame aí os ossos, as juntas, os nervos. E aí houve aquele rebuliço. O povo do rebuliço gosta, né? E vai haver um rebuliço na tua vida. E aí o profeta Ezequiel visualizou aquilo que iria acontecer profeticamente em Cristo. E aquele grande exército que estava morto começou a se levantar, se colocar de pé. E quando se colocou de pé, não havia vida. Não havia vida. E aí Deus disse: vento do Espírito. E ele soprou. E aí aquele exército ganhou. Ganhou o quê? Ganhou vida. Porque a lei do Espírito diz: Israel estava morto em pecado e delito, mas Cristo na cruz trouxe vida. Vida. Eu vim para que tenhas vida e a tua abundância. Receba a vida de Deus. Você já tem vida do Espírito, então receba a vida na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, nos teus negócios, em tudo. Seja cheio da vida de Deus. Eu posso estar debilitado, irmão, fraco, irmão. Ô, irmão, tu está gritando aí com tanta energia. Eu estou cansado, estou sentindo uma dorzinha aqui. Eu também estou cheio de creca. Mas a graça de Deus me basta. E me dá água. Dá um pouquinho de água aqui, minha irmã. Receba porção dobrada.
O pastor diz logo: quem dá um copo de água ao profeta, recebe galardão de profeta. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, estamos livres da lei do pecado e da morte. Aí quando você chega para o irmão e diz: irmão, o pecado não tem domínio sobre você não. Que é isso, irmão? Eu estou em pecado porque eu menti ontem, então deixa de mentir, mentiroso. O pecado não tem domínio sobre você, mas se você quer andar mentindo... Vamos lá. Ei, versículo 3. Olha lá. Olha. Porquanto que era o quê? E o quê? Impossível. Como é que uma coisa era impossível à lei e o pastor quer fazer o que é impossível? Ainda diz assim, o possível nós fazemos, o impossível Deus faz. Mas quando alguém quer cumprir a lei, está querendo fazer o que é impossível. Não tem como. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma, doente, né? Pela carne. Lembra de Isaías 53? Aí os líderes dizem assim: você que está com a dor de cabeça aí, não saia daqui sem ser curado, porque Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras vocês foram sarados. Calma. Isso pode até servir como uma palavra de autoajuda e ativar aí o dom da fé, e você de fato exercer o dom da fé e ser curado, normal. Mas dentro do contexto não é isso não, filho. As feridas que Cristo levou na cruz, as maldições, as doenças, foi daquele povo que estava vivendo debaixo da lei. Olha lá. Porquanto que era impossível a lei, visto que ele estava enferma, doente, pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado aonde? O pecado não está condenado no espírito, não há condenação no teu espírito. Há uma condenação na carne, e isso dentro do contexto da lei. Como você está em graça, não há condenação na tua vida. Diante de Deus, não. Agora, há uma condenação na consciência de cada um que faz o que bem quer. Aí não sou eu que vou chamar a atenção, não é o irmão que vai ensinar o irmão, porque todos serão ensinados por Deus. Ponto final. A gente pode até aconselhar alguém que queira uma palavra, mas a responsabilidade é de cada um. Aqui não existe mediador mediando nada. Aqui é só Cristo e a sua graça falando na consciência de cada qual. Ponto final. Olha lá, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Sabe quando é que a lei se cumpre em você? Quando você anda segundo Cristo. Porque Cristo é o cumprimento da lei. Se você está em Cristo, Cristo cumpriu a lei está cumprida em você. Cristo é o cumprimento da lei. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Logo a lei se cumpriu em Cristo, que se cumpriu em você, porque você está em Cristo. Amém? Então não há condenação, porque você não está de peito aberto enfrentando tudo. Você está guardado no Senhor, em Cristo. Vamos lá, está acabando. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da lei havia domínio de pecado. Debaixo da graça não há domínio de pecado. Pecado não pode te dominar. A igreja não está em pecado. A igreja do pastor está em pecado. A igreja de Cristo não. A igreja do bispo está em pecado, porque todo domingo tem que sacrificar. A igreja de Cristo não. A igreja do líder, do papa, do ancião, do pai de santo, do guru, do apóstolo, do pseudo-profeta, está tudo em pecado. Tem que pagar preço, tem que dar dinheiro, tem que fazer qualquer coisa. A igreja de Cristo não. Disse Paulo Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. A igreja está purificada pela água limpa da palavra. Igreja santa e irrepreensível diante de Deus. Sem mancha, sem ruga e sem coisa semelhante. Sem mácula, sem nada. Perfeita. A igreja de Cristo. Olha aí. Agora sim. Dois versículos para encerrarmos.
João capítulo 5, versículo 24. Vocês já encheram a pança, tem mais comida ali? João capítulo 5, versículo 24. Diz assim, disse Jesus: em verdade vos... Quem se batizar nas águas, quem dá o dízimo, quem subir monte, quem pagar o preço na duna de Itapuã, quem receber óleo na cabeça, quem dá lamachúria. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, não há juízo para o povo de Deus. A igreja está esperando o juízo de Deus, nós não entramos em juízo. Não entre em juízo, a não ser se você não crê. Se não crê, vigia, quer pentecostal também? Não entre em juízo. Quem crê na palavra não entra em juízo. Por quê, irmão? Mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Agora isso tudo, irmão, isso tudo que eu falei aqui, você eu estou feliz, os meninos estão gritando, mas eu estou feliz que eu nunca mais vi os meninos juntos. Por isso que eu estou falando um pouco alto aqui. Queridos, agora tudo isso resume no último versículo que eu vou ler. Aqui, ó. Porque aqui você teve o entendimento de tudo. Pacto, corpo de morte e corpo de vida. Mas Paulo falou em Colossenses 3,14 que o amor é o vínculo da perfeição. Paulo falou em 1 Coríntios 13 que ainda que ele desse o seu corpo para ser queimado, isso é uma hipérbole que Paulo usa. Paulo não estava dizendo que ia dar o corpo para ser queimado. Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Aí o pastor pega o versículo isolado e diz que Paulo falava a língua de anjo. Paulo não falava a língua de anjo. Ainda que eu pegasse os meus bens e desse ao pobre. Paulo tinha que bem, se Paulo dependia da igreja para comer. É porque Paulo era fabricante de tendas, trabalhava com tendas, fazia as tendas para as festas lá, das primícias, Pentecostes, etc. Mas quando Paulo começou a pregar o evangelho da graça, a profissão dele veio em descrédito, porque ninguém queria comprar tenda, até porque Paulo não ia fabricar tenda para alimentar uma cultura judaica, sendo que ele estava pregando o evangelho da graça. E aí foi quando ele começou a pedir ajuda, e os filipenses mandou recursos para ajudar Paulo. Aí Paulo disse, ainda que eu desse os meus bens, uma força de expressão, ainda que eu queimasse o meu próprio corpo, ainda que eu tivesse tamanha fé que transportasse os montes, ainda que eu conhecesse todo o dom e toda a ciência, se não houvesse amor, nada seria. E aí, 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para... Você não está em corpo do morte, você não está em Moisés. Moisés é morte, Cristo é vida. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, já passamos. Não é que vamos passar, já passamos. Ô irmão, eu pensei que passar da morte para a vida é quando eu morresse. Não, quando você morrer, o teu espírito volta para o papai do céu e a carne volta para o pó. É outra coisa. Mas passar da morte para a vida é um estado de consciência pactual. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Eu não estou em Moisés, eu estou em Cristo. Aí João vai resumir. Porque amamos os... Aquele que não ama, permanece aonde? Pronto. Caim não amava, matou o irmão Abel. Quem não ama, permanece na morte. Ou seja, você está na graça, você está em Cristo, está na vida. Mas se você não tem esse sentimento de amor, e sentimento de amor aqui não é um sentimento carnal, no sentido de você sentir vontade, não é o amor eros, tá? E também não é um amor sentimental, a troca de barganha porque alguém é bonzinho com você. É o amor ágape de Deus. Você ama até o teu inimigo, porque é o amor de Deus em você.
Se a gente não tem esse sentimento de amor, continuamos na morte. Porque na morte era assim, em Moisés era assim, olho por olho, dente por cada um por si. Mas a igreja é corpo, a igreja é unidade, a igreja é comunhão, a igreja é amor, o fundamento é o amor. Cristo disse: novo mandamento vos, que amais a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse é o fundamento da igreja e essa é a vida da igreja. Amém? Graça e paz, graça eterna.